Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. O nosso Deus é grande e as obras que Ele faz são extraordinárias. Eu tenho uma alegria muito grande no meu coração nesta noite pelo privilégio que o Senhor está me dando de poder estar com os irmãos aqui em Americana. Rever meu amigo, pastor Cláudio Munhoz. Pelo menos eu achava que ele era meu amigo. Essa noite eu estou assim, um pouquinho de dúvida que ele está elogiando muito a minha sogra. E rever os meus companheiros de ministério, todos os nossos jovens obreiros e aqueles jovens de cabeça branca, e estar acompanhando o doutor Luiz Alberto e os demais obreiros, pastores, companheiros, querido irmão Genivaldo, estar na companhia do doutor Luiz e a irmã Damares, e até esta senhora que é a mãe da minha esposa, a minha sogra, desculpe a força da palavra. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Como é gostoso estar na presença de Deus. Doutor Luiz disse, quando nós chegamos aqui, irmãos, nós só ouvimos, o pastor disse, olha, já está pegando fogo aí. Os irmãos estavam louvando a Deus, mas a glória de Deus estava envolvendo tudo, irmãos. Antes da gente chegar aqui, a glória de Deus inundando todo o ambiente, irmãos. A minha alma se alegrou tanto na presença do Senhor. Eu me lembrei do salmista dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe o que significa isso? É o salmista falando com a sua alma, conversando com a sua alma, para que a sua alma adorasse ao nosso Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Davi disse, eu gosto tanto de estar na presença do Senhor, eu gosto tanto de estar na casa do Senhor, que eu queria morar na casa do Senhor. Tem gente que fala assim, mas parece que esse povo quer morar na igreja, só vai para a igreja, só vai para a igreja. Esse era o sentimento de Davi, eu queria morar na casa do Senhor, mas para que tanto na igreja, para que tanto tempo na igreja, não é? Nós ganhamos um jovem para Jesus, apesar de ser boliviano, acho que ele era meio aparentado do Ageu, Paulo Guido. E um dia ele me disse, ele foi cheio do Espírito Santo, o Senhor o libertou, ele vivia possesso de demônios, e um dia ele me disse assim, eu achava que ser crente era passar o dia inteiro com a Bíblia na mão, rezando, vir para a igreja e ficar rezando. Ele disse, se eu imaginasse que era uma coisa tão dinâmica, tão extraordinária, que era tão gostoso ser crente, eu tinha sido crente muito antes. A minha mãe disse que eu não paro mais em casa, agora é só igreja, eu não paro mais na minha casa. Para que ficar tanto tempo na igreja? E o salmista Davi respondeu, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Amém. Aqui você vê uma coisa com os olhos da fé e a sua alma contempla que em lugar algum do mundo você vê. Só quando você está na igreja. Igreja quer dizer congregar-se, congregação, assembleia. A Assembleia de Deus é a igreja. Quando a igreja se reúne, desculpe, irmãos, esse Covid está terrível. Deus me guarde. Quando a igreja se reúne, irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele tem uma atenção especial. É a noiva do Cordeiro. E a nossa alma contempla o Senhor. A nossa alma se alegra em Deus, o nosso Salvador.
Mas além de contemplar a formosura do Senhor, a gente aprende no seu santo templo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha no meu coração a convicção de ministrar aos irmãos alguma coisa. E quando eu estava sentado ali, o Espírito de Deus mudou o meu coração. Colocou uma palavra no meu coração, que é uma palavra de ensino para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aprender no seu santo templo. E às vezes, para aceitar a direção do Espírito de Deus, a gente não precisa apenas obedecer ao Senhor e amar ao Senhor, mas de vez em quando precisa ter um pouquinho de coragem. Não é verdade? Coragem. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia. No livro dos Salmos. E eu quero ler com você o Salmo de número 55. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estou muito feliz de rever a irmã Wanda, de rever a família do pastor Cláudio e de poder desfrutar da amizade, do carinho dessa família tão querida. Quero trazer aos irmãos também saudações do pastor Renan e da irmã Giovana, aquela que a gente tem que parar para lembrar o nome dela. Eles estão servindo a Deus nesse momento por causa de uma necessidade do trabalho. Eles estão em duas cidades bem distantes, duas cidades importantes nos Estados Unidos, uma em Columbus, no estado de Ohio, centro-norte dos Estados Unidos. E a outra cidade, onde o pastor Renan está pastoreando, é na cidade de Dallas, no estado do Texas. Ele já comprou um chapéu de boiadeiro, um cinto com a fivela desse tamanho e um revólver calibre 38. Ele disse: você está fazendo, Renan, é para ganhar alma para Jesus. Agora é engraçado que ele não anda de cavalo, ele anda de carrinho de golfe. Capítulo 55 do livro dos Salmos, e o versículo de número 17. Deixa eu explicar a história do carrinho de golfe, irmãos. É que nós estávamos no retiro e ele resolveu mexer com um carrinho de golfe lá das pessoas que trabalhavam lá, né? Nós estávamos num trabalho com os pastores, o retiro dos pastores. Na hora do jantar, o Renan mexeu com um carrinho de golfe, era só da gerente do lugar que a gente estava se reunindo, né? E aquilo virou uma brincadeira com ele. E a gente fica falando da história do carrinho de golfe. Só para você não pensar que o pastor Renan está lá jogando golfe, viu? Ele está lá fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. E está ralando. Glória a Deus. Capítulo 55, versículo de número 17. Muito obrigado. Essa tela é maravilhosa. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, os nossos jovens cantaram: grande, grande é o nosso Deus. Uma das coisas mais extraordinárias na Bíblia Sagrada é nós contemplarmos a grandeza de Deus. Deus é extraordinário. O Senhor nosso Deus é o Senhor de todo o universo. Alguém fez um vídeo e postou aí nas redes sociais, no YouTube, mostrando a grandeza do universo. E nessa grandeza ele estava mostrando a grandeza do nosso Deus. Depois dessa grandeza do universo, ele desce as partes menores do corpo humano, das células e daquilo que compõe as nossas células. O saudoso professor Enéas, aquele que falava: meu nome é Enéas, ele falava a respeito das informações que existem em cada cromossomo. Nós temos 23 pares de cromossomos em cada uma das nossas veias. E ele falava dos bilhões ou dos quintilhões de informações que existem. E ele falava que em cada um dos cromossomos, ou em cada uma dessas informações,
poderia ser um livro de 500 páginas. Agora você imagina em um cromossomo um livro de 500 páginas, cada célula tem 46 cromossomos, isso você multiplica por milhões e milhões e milhões de células que existem no nosso organismo. Olha a infinitude de Deus em você. Existem informações na sua vida que você não imagina, que você não pode entender, estão aí em você, informações que a medicina nunca descobriu, ou qualquer outra ciência nunca descobriu. Essas informações estão em você, porque o nosso Deus é grande. Deus não só é grande no espaço, Deus não é só grande no físico, na matéria, Deus é grande naquilo que Ele controla, o tempo. Moisés escreveu no Salmo 90, um dos meus versículos prediletos, para adorar ao meu querido Senhor. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Existem muitos deuses que passam, irmãos. Se levantam e passam, os homens constroem e eles passam. As eras mudam e os deuses passam, mas de eternidade a eternidade, Jeová é Deus. De eternidade a eternidade, o nosso Deus é Deus e continua sendo Deus. A sua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. E eu acho tão bonito o fim desse versículo que diz: em quem não há mudança, Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Tem uma canção nova aí que diz: Deus não muda e não falha, permanece sempre o mesmo. Poderoso. Tão bonito, Ele não muda, em quem não há mudança, você muda, eu mudo, não é? Não só fisicamente, mas as nossas opiniões mudam, os nossos valores mudam, os nossos princípios nunca deveriam mudar, se estão baseados na palavra de Deus, mas os nossos valores mudam. Aquilo que é importante para nós hoje, não vai ser importante para nós, talvez daqui 3 anos, daqui 5 anos, coisas que hoje você quer, daqui a alguns anos não vão fazer muita diferença, mas Deus não muda, Deus é igual sempre. O caráter de Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus não muda, em quem não há mudança e não há sequer sombra de variação. Além de não mudar, Ele nem varia, né? Ele nem dá uma pestanejadazinha. A Bíblia diz que Ele não dormita, ou seja, Ele não dá aquelas pescadinhas que de vez em quando a gente dá, né? Até no culto, né? Às vezes dá uma pescadinha assim, né? Deus não muda, não dormita, Deus não oscila, Ele permanece igual, Ele permanece o mesmo. Eu vou repetir, o caráter de Deus é perfeito. Sabe o que significa isso? Que as qualidades do caráter de Deus são perfeitas. Você e eu podemos exercer benignidade, podemos exercer amor, podemos exercer bondade, podemos exercer longanimidade, mas o nosso Deus, Ele é benignidade, Ele é bondade, Ele é amor, Ele é longanimidade. Deus não muda. E sabe o que isso significa para você e para mim? Segurança. Segurança, Deus não muda. O Deus de Abraão, há centenas e centenas e centenas de anos atrás, continua sendo o mesmo Deus até hoje. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus do templo, o Deus da razão, o Deus dos apóstolos, o Deus da igreja primitiva, o Deus dos nossos pais na fé, o Deus de Gunnar Wingren, o Deus de Daniel Berg, o Deus do pastor José Wellington. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, igual. Longânimo amigo, companheiro, Senhor, Deus. Desculpe se eu estou me alongando um pouco aqui nessa introdução, mas acontece que quando eu começo a falar do meu Deus, eu não quero parar, porque o meu Deus é maravilhoso. A gente fala tanto de política, tenho certeza que talvez você já deu uma olhadinha lá na CPI do circo hoje, talvez você ouviu alguma coisa do STF ou do Bolsonaro. Talvez você saiba o que está acontecendo na política do nosso governo estadual, ou quem sabe você sabe o que aconteceu no futebol anteontem, você está atualizado com as notícias, mas Jó se preocupou e disse:
Olha, os céus foram feitos por Deus, Ele espalhou, Ele falou que não espalhou, Ele disse, Ele ornou, Ele enfeitou os céus com os astros. Olha, eu estou me alegrando em Deus, porque a terra é um astro pequenininho nesse universo de Deus, que quando você olha a constelação que nós estamos, a terra desaparece. Se a terra desaparece, imagine você e eu. Se você desaparece, imagine os cabelos da sua cabeça, ou os cabelos que restam na sua cabeça. Mas a Bíblia diz que Ele conta os fios de cabelo que estão na nossa cabeça. O nosso Deus é extraordinário, o nosso Deus é grande. E Jó disse, pelo seu poder Ele ornou os céus, as suas mãos fizeram a serpente roscadiça. Ele determinou um limite para as águas, a onda do mar vem grande, mas ela quebra ali, na beira da praia, porque Deus diz, daqui você não passa. Ela pode ter 5 metros de altura, mas de repente ela emborca assim, ó, e cai. Porque Deus disse, é só até aqui. Ele estabeleceu um limite para as águas. E o Jó disse, eis que tudo isso são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que nós temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó estava dizendo, a gente fala de tudo, a gente fala de família, a gente fala de riqueza, a gente fala de economia, a gente fala de futebol, a gente fala de política, a gente fala de tudo no mundo, mas de Deus a gente fala pouco. E quando a gente começa a falar de Deus, alguém fica assim, pastor, mas entra na mensagem. Quando é que vai ser a mensagem? Deus é a minha mensagem. Deus é a minha inspiração, Deus é a minha palavra, Deus é o meu sermão, Deus é a minha alegria, Deus é o meu Senhor, Deus é o Senhor do céu e na terra. Eu tenho uma notícia para você, Deus existe de verdade, Deus existe de verdade. O Senhor nosso Deus está nos vendo e nos ouvindo agora mesmo neste lugar que nós estamos. Ele é o Senhor. E para aproveitar a oportunidade, eu queria levantar a minha adoração ao meu Senhor e dizer, Senhor, estamos aqui em Americana, adorando e louvando o teu santo e bendito e excelso nome, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que o Senhor é soberano. Este templo é lindo, essa igreja é maravilhosa, a tua presença está aqui, mas o importante aqui é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, nosso amigo, nosso Rei, nosso Senhor, Senhor do céu e da terra. Glória a Jesus. Agora, se você for a Brasília hoje, vai ser difícil você conseguir uma audiência com o presidente da República. Porque não é fácil você falar com uma autoridade tão grande assim. Mas os nossos jovens acabaram de cantar, falar com Deus. Com Ele você pode se dirigir imediatamente enquanto você caminha, enquanto você estuda, enquanto você trabalha. Com Ele você pode falar livremente, até enquanto você dorme. Eu dormia, mas o meu coração velava. Enquanto você prega, enquanto você faz qualquer coisa, você pode falar com Deus, porque a audiência com Deus para você é a qualquer momento. É sempre que você precisar, é sempre que você quiser. Mesmo quando você não estiver precisando, o Senhor sempre diz, eu estou aqui, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. No Salmo 55, Davi, ele fala com o Senhor a respeito da malícia dos homens. Como ele está cansado da malícia dos homens, ou seja, aquelas coisas, todo mundo faz as coisas com segundas intenções, ou os homens lá fora fazem as coisas com segundas intenções, seus inimigos. Mas ele fica em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Irmãos, se nós soubéssemos o quanto de fato a oração é poderosa, nós oraríamos muito mais. Nós oraríamos muito mais. Um estudo provou, irmãos,
que quando nós temos um problema, nós nos ocupamos 80% do tempo nos preocupando com o problema e 20% do tempo tentando solucionar o problema. Se nós ficássemos 80% do tempo orando a Deus, falando com Deus, compartilhando com Deus a respeito do problema, a palavra de Deus diz em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração, de todo, inteiro, de coração completo, e não te estribes no teu próprio entendimento. Você fala, e se eu fizer assim, será que vai dar certo? E se eu fizer assado, será que vai dar certo? E se eu fizer daquele jeito, será que vai dar certo? E Deus está assim, mas e se eu fizer assim, será que vai dar? E se eu fizer daquele outro jeito? Aí de repente você fala, ai meu Deus, eu tenho que orar. Jesus, ele falou, se você fizer assim, vai dar certo. Faz assim, que vai dar certo. Ele estava esperando a oportunidade para te dar a resposta. Vai dar certo. Davi entendeu isso. Ele entendeu que a vitória dele não viria da sua habilidade de guerrear. Que a vitória dele não viria dos seus companheiros de guerra. E olha que Davi, ele levantou um exército poderoso, não é? Não vinha da sua habilidade de liderar. E que líder extraordinário Davi era, irmãos. Que líder extraordinário, olha só. Ele conseguiu chegar lá no meio do campo da batalha e convencer o rei a deixá-lo como um menino guerrear com um gigante. Que capacidade ele tinha. Ele chega no palácio, irmãos, como um herói. O rei falou, traz esse menino, quem é ele? Quem é o pai dele? Não é? E quando ele vem servir no palácio, o rei fala, põe esse menino para guerrear lá, para a gente ver se ele dá conta do recado. Porque, na verdade, o rei já estava meio enciumado dele, né? Porque as mulheres, irmãos, nós homens, nós temos que orar muito, porque essas mulheres dão muito problema para nós. No Éden, elas já inventaram de comer do fruto da árvore proibida, depois trouxeram para nós também. Agora, com Davi, coitado do Davi, estava no cantinho dele e essas mulheres começam a cantar. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Saul ficou doido de ciúmes, né? De Davi, e começou a colocar Davi na frente da batalha. E cada vez que Davi saía para guerrear, ele voltava com uma vitória estrondosa. E olha que o exército já tinha, né, o seu capitão, o seu comandante, mas Davi virou o herói do exército de Israel. Ele era o herói. Agora, olha só que coisa linda. Olha a liderança e a habilidade de Davi. Como um herói, era comum, era natural, era, de novo, comum, que os colegas de quartel, de exército, tivessem inveja dele. Tivessem ciúmes da amizade dele com a liderança maior, com o rei. Era comum que ele ficasse com raiva dele, porque afinal das contas ele era o herói ali, era ele que ganhava todas as batalhas e que influenciava na vitória de todas as batalhas. Mas a Bíblia diz que os seus companheiros de arma gostavam muito de Davi. Ele era muito querido por todo mundo. O filho do rei chegou a reconhecer na adversidade e no tempo que Davi estava fugindo do seu pai, que Davi seria o herdeiro do trono. Ele disse, eu vou ser o segundo. Ele imaginava que seria. Eu vou ser o segundo quando você for o primeiro no reino. Olha a liderança desse homem. Olha a graça que esse homem tinha ao ponto de o herdeiro do trono reconhecer que ele seria o rei no lugar dele e que ele, o herdeiro natural do trono, seria o segundo no trono. Olha que liderança extraordinária, gente. De onde vem tanta liderança, tanta habilidade, tanta força, tanta estratégia de batalha? De onde vem tanta graça para alcançar e conquistar corações em um homem
que não tinha uma estatura tão grande, um homem que era simples. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto, ele não era bombadão, fedorento, não. Davi era de gentil aspecto, era ruivo, e a Bíblia diz que ele era sisudo de palavra, ou seja, ele não era daqueles caras mais simpáticos, daqueles caras que eram, como é que a gente fala, aquele tipo de pessoa que tem carisma, né? Não era o cara mais carismático, não, ele era sério nas palavras dele, mas tinha um segredo com Davi. A Bíblia diz: o Senhor é com ele. Se o Senhor é com você, meu irmão, seja você. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser simpático para ninguém, seja quem você é. A terra perdeu um grande homem de Deus nesses dias passados. O pastor David Yang Cho, pastor Cho da Coreia. O pastor chorou a Deus muito e forte, disse: Senhor, faz de mim um Billy Graham, Senhor. O Senhor disse para ele: eu já tenho um Billy Graham, agora eu preciso de um show. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser igual a ninguém, você tem que ser quem você é. Porque se o Senhor for com você, Ele lhe dá os corações, Ele lhe dá a liderança, Ele lhe dá a capacidade, Ele lhe dá a palavra, Ele lhe dá o conhecimento, Ele lhe dá a unção, Ele lhe dá a humildade, Ele lhe dá a prudência para realizar a sua obra, para você viver a sua vida, para você alcançar aquilo que Deus quer que você alcance em nome de Jesus. O segredo de Davi: o Senhor é com ele. E como é que eu faço para manter o Senhor comigo? O Senhor é comigo, glória a Deus. Qual é o segredo para Deus continuar comigo? É eu ser bonzinho, ajudar o próximo, ajudar o pobre. Qual é o segredo? Davi disse: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. Na oração encontro calma. Na oração tem resposta. Eu oro de tarde, eu oro de manhã, eu oro ao meio-dia, eu oro todo o tempo, toda hora eu estou orando, toda hora eu estou orando. Se eu estou andando, eu estou orando. Lembra? Se eu estou em casa, eu estou orando. Se eu estou dormindo, meu coração velho, eu quero ter sonho falando língua estranha. Não é gostoso quando você sonha recebendo uma bênção, ou você sonha com alguma coisa espiritual extraordinária? Não é muito gostoso? Na oração, na oração. Davi disse: é de tarde, de manhã e ao meio-dia. Aqui tem um segredozinho. Porque de tarde, irmãos, é quando já a noite está chegando. E na hora que a noite está chegando, todo mundo corre para orar, é ou não é? A noite é um sinal ou um símbolo, ou um paralelo da adversidade. Quando está chegando a luta, quando a noite vem chegando, a gente corre para orar, é ou não é? Ai, Jesus, me ajuda, olha o problema se levantando aí, olha. Está vendo? Eu não falei nada, eu não fiz nada, mas olha a luta que está se levantando. Como é que eu saio dessa agora, Jesus? Davi um dia orou a Deus e disse assim: Senhor, eu sou uma pessoa pacífica. Pacífico sou, mas em eu falando eles já se transtornam. Eles se levantam contra mim. Se eu abrir a minha boca, pronto, tudo que você falar vai depor contra você em juízo. Eu não posso falar coisa alguma. Então, ele falava com Deus. Ele falava com Deus de tarde. Quando o problema está chegando, você corre para os pés de Jesus. E o Senhor ouve a nossa oração. Ele disse: Ele ouvirá a minha oração. E é bom lembrar que a tarde é o finalzinho de um dia. Porque no calendário judaico, o dia seguinte começa às 6 horas da tarde. É a noite e a manhã do dia seguinte. Você vê na criação, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que foi a noite e a manhã do primeiro dia. Nunca fala manhã e a noite, porque o dia começa às 6 horas da tarde, e então, de manhã, é amanhã e daquele dia. Então ele disse de tarde e de manhã. Às vezes, eu não sei com você, mas eu creio que é assim também, não é? Às vezes a oração à noite é tão boa, né, irmãos, que a gente dá uma esticadinha, né? Isso significa começar bem o seu dia. Davi orando ao Senhor e buscando ao Senhor, não é? Às vezes a gente brinca e fala: olha, apesar de eu ser muito tímido, de vez em quando eu brinco. A gente fala assim:
É porque essa noite eu não precisei dormir. É que eu tinha que orar, então não precisei dormir. E às vezes o problema é agudizado, a situação é difícil, você vai orando e você não vê o tempo passar, e você vai orando, quando você percebe, daqui a pouco o dia já está amanhecendo de tarde. O dia chega e Davi disse, de manhã eu oro de novo. No Salmo 5, o salmista disse assim, pela manhã tu ouvirás a minha voz, em longas noites eu a ti vigiarei, e que o teu reino, ó Deus bendito, venha a nós, derrama as tuas bênçãos na tua grei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz. É tão gostoso quando o dia amanhece, e aí você pega o celular, vai ver quantos recados tem no WhatsApp. É tão bom quando o dia amanhece, você vai olhar o Facebook, não é verdade? Mas é tão maravilhoso quando o dia amanhece, e antes de falar com qualquer pessoa, você dobra os seus joelhos e fala com Deus. Falar com Deus. Falar com Deus é bom demais. Falar com Deus é começar bem o seu dia. Moody dizia assim, Moody foi um homem extraordinário, irmãos. Era um homem que, ele não tinha muito estudo, ele não teve muita oportunidade de estudar, mas ele fundou escolas e universidades. Se você chegar hoje na cidade de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América, no centro da cidade, existe ali pelo menos umas 6 ou 8 quadras inteiras, que são a Universidade Moody, que Moody estabeleceu. Então Moody era um homem muito ocupado, trabalhava muito. Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos 3 horas todo dia, eu não consigo fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos 6 horas todos os dias, eu não consigo fazer. Se eu não ficar com Deus, eu não consigo fazer. Por que a gente acha que a gente vai vencer sem orar? Se um homem como esse, e Davi e outros foram de tanta oração, por que você e eu achamos que a nossa oração de 2 dedinhos vai resolver? Por que nós achamos que aqueles 30 segundos de manhã vão resolver a parada e você vai ter vitória? Ah, eu já orei, isso não é oração, você só mandou um alôzinho para Deus e acabou. Se detém na presença do Senhor. Não te apresses em sair da presença do Rei. Fica lá e você vai sentir a glória de Deus. Eu gostava muito do irmão Show. Eu tive experiências pessoais com ele. Deus usou para a minha vida algumas vezes. Ele profetizou para mim mais de uma vez. Deus usou em profecia para a minha vida mais de uma vez. Eu gostava muito do irmão Show, mas uma das coisas que eu aprendi muito com ele foi na oração. O irmão Show era um homem de muita oração. Ele orava 3 horas todos os dias. 3 horas todos os dias orando. E ele disse, todo pastor deve orar 3 horas no mínimo todos os dias. Todo crente em geral, mas o crente, no mínimo 1 hora de oração todos os dias. E ele disse uma coisa que é uma realidade, nós sabemos que é realidade. Às vezes você começa a orar, parece que o céu está de bronze, está meio pesado, e você vai orando, vai orando, vai orando. Depois de 1 hora que você está orando, é que o céu começa a abrir. Depois de 1 hora que você está orando, parece que agora que a oração está começando. Agora que você está começando a sentir a presença de Deus de verdade na sua vida. Se detém na oração e fica de manhã. Mas a hora mais difícil de orar é o meio-dia. É ou não é? Sabe por quê? Porque o meio-dia, irmãos, a gente está ocupado com a correria da vida, e para lá e para cá, e está trabalhando, e está envolvido no trabalho, e se transportando, às vezes dirigindo, às vezes trabalhando mesmo com a mão na massa, indo buscar a criança na escola, ou indo levar a criança na escola, ou terminando o almoço, ou servindo o almoço, ou almoçando. A gente está tão ocupado, orar o meio-dia é difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o dia amanhece, você vai orar para agradecer a Deus pela noite que passou, o problema passou, a luta passou, você já teve vitória, agora você vai agradecer ao Senhor. Mas ao meio-dia não tem sombra de luta.
o sol está a pino. E não tem sombra nenhuma, nem de um lado, nem do outro, ou seja, está tudo bem, não tem problema. A família está bem, as finanças vão bem, a saúde vai bem, a igreja vai bem, os amigos vão bem, está tudo maravilhoso. E parece que nessa hora a gente se distrai, e é a hora mais difícil da gente orar. Eu tenho uma cunhada que, a esposa do pastor Paulo Freire, que os irmãos conhecem aqui, vizinho em Campinas, deputado Paulo Freire. A irmã Léa, quando eles eram ainda solteiros, um dia ela começou a orar, disse, Jesus, manda a luta, Jesus, manda a luta, Jesus, manda a luta. Imagina. Mas que oração é essa, Léa? Não, está tudo muito calmo. Alguma coisa está acontecendo, porque se está calmo assim, é porque nós não estamos agradando a Jesus, que a vida do crente sempre tem uma luta, sempre tem um desafio. É meio-dia. Meio-dia é a hora de correr aos pés de Jesus para a oração. Imagine, irmão, eu que nunca orei pedindo luta, Deus me deu duas. A minha sogra e a minha esposa. É que o nome da minha sogra é Luta. Era um nome árabe, que ela é meio parente do Bin Laden. Yuta. Mas quando foram registrar, registraram Luta. E o meu sogro, quando foi registrar a minha esposa, registrou também Luta. A minha sogra quase divorcia dele quando ele fez isso. Ficou bravo. Como é que você põe o nome de Luta da menina? Mas está aí, agora tem duas Lutas. A minha sogra, que é uma Luta maior, né? E a minha esposa, que nem parece Luta. Glória a Deus. Nessa hora que não parece que não tem luta, é quando o nosso inimigo está se preparando, mas nessa hora o Senhor também não descuida de você. Mas eu sei, irmãos, que às vezes as pessoas gostariam de aprender a orar. E as pessoas não oram porque às vezes elas não sabem orar. Isso é natural, irmãos, é comum. Os próprios discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, porque eles não sabiam orar. Eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus nos ensinou a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Uma oração profunda, irmãos, extraordinária. Seria bom se a gente estudasse só a oração do Pai Nosso. Nós precisamos aprender a orar. Um dia chegou na nossa igreja em São Paulo, lá no Belém, São Paulo, um irmão que ele sempre ia no Belém, e ele pregava no Belém, ele era judeu, ele era baixinho assim, um pouquinho mais. E aquele irmão tinha um bigode muito grande, e ele enrolava o bigode assim. Eu acho que ele deve ter estado aqui em Americana. O nome dele era Costa Deer. A gente chamava de Costa Dias. Ele tinha um bigode grande, não sei se os irmãos se lembram dele. Ele pregava muito nas escolas bíblicas no Belém. Costa Deer, um bigodão grande. Um dia ele chegou, ele era israelense, ele era judeu, tinha sido judeu, israelense de nascimento, e morava em Nova York, ele era médico. Um dia ele chegou para mim e disse, eu preciso falar com você, arruma uma sala para a gente conversar. E eu fui no gabinete do nosso pastor, e ali comecei a conversar com ele, ele me disse, eu estava orando em Nova York, e Deus me mostrou você. E Deus me mostrou que você está doente. E eu realmente estava numa fase de muito trabalho, muita correria, e eu estava, irmãos, com uma gastrite tão grande que se eu tomasse água, parece que me fazia mal. Até a água me fazia mal. E ele disse, você está com gastrite, você está assim, 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 assim. Falou tudo que eu estava sentindo. Ele disse, eu trouxe remédio para você dos Estados Unidos. Eu disse, amém. Ele disse, agora eu tenho um outro remédio para você. Ele falou, o seu problema é que você está ordenando mal os seus valores, a sua escala de valores. O que é mais importante para você na sua vida? Eu disse, a obra de Deus. Ele disse, está errado. Eu disse, como assim está errado? Não, em primeiro lugar não é a obra de Deus. Em primeiro lugar é o Deus da obra. Em primeiro lugar, Deus. Depois, sim, você pode ordenar a obra de Deus. Eu falei, o senhor tem razão. Então você tem que ir primeiro a Deus. Sim, senhor, está certo. Segundo lugar na sua vida, a obra de Deus. Ele disse, não. Segundo lugar, é você. Ele disse, eu? É você. Eu disse, mas como assim? Como eu? Eu falei, esse irmão deve estar meio coisado, né? Aí ele falou assim, olha bem, você só vai dar o melhor de você para Deus
quando você estiver no seu melhor, para você poder fazer a obra de Deus, você tem que estar em comunhão com Deus. Então você tem que cuidar da sua alma. Você tem que cuidar que você está em comunhão com Deus, para você poder fazer a obra de Deus. Para você fazer a obra de Deus, você precisa ter saúde. Então você precisa cuidar da sua saúde física, mental, emocional, psicológica, não é? Você precisa cuidar da sua saúde. Eu disse, uau, que coisa extraordinária. Aquilo ficou no meu coração, irmãos, nunca mais eu esqueci. Para você dar o melhor de você para Deus, você precisa estar no seu melhor. Guarde isso também no seu coração. Ele disse, em terceiro lugar, eu disse, a obra de Deus. Ele disse, não. Eu falei, agora esse homem está desviado. Não é possível. Ele deve ser contra a obra de Deus, não é possível. Ele falou, em terceiro lugar, é a sua família. Ele disse, você nunca vai fazer a obra de Deus com alegria se a sua família estiver no mundo. Você pode até fazer a obra de Deus e pode até ter resultado, mas no fundo da sua alma vai haver uma pequena frustração, porque a sua família não está servindo a Deus. Cuide da sua família antes de você cuidar da família dos outros. Você não glorifica a Deus pela família do pastor? Você não glorifica a Deus pela família do pastor Cláudio Munhoz, que todos os seus estão servindo ao Senhor nosso Deus, a sua filha, o seu genro, estão lá no campo missionário servindo ao Senhor, os outros estão aqui e a gente até suporta eles, irmãos. Principalmente o André. Cuide da sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu disse, glória a Deus. Ele disse, quarto lugar. Eu disse, pelo amor de Deus, irmão, a obra de Deus. Ele disse, ok, a obra de Deus. Em quarto lugar, a obra de Deus. Em quinto lugar, ele disse, as demais coisas. E o sexto lugar, eu acrescentei, a sogra. Sabe o que aconteceu? Ele me mostrou uma escala de valores daquilo que realmente é importante na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus. Você me ajuda? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, minha família. Em quarto lugar, a obra de Deus. Em quinto lugar, as demais coisas. E vamos parar por aí. Sabe que com isso, eu aprendi a orar? Só que parece que eu inverti os dedos aqui e deixei Deus como o dedo menor. Como é que Deus pode ser menor, tão menor do que todos os outros? É porque todos os outros se curvam e Ele é o único que consegue tocar a todos. Diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu aprendi a orar, em primeiro lugar, Deus. Então o que eu faço? Salmo 100, entrai na presença dEle com louvor e entre seus átrios com hinos. Comece a sua oração adorando a Deus. Não comece a sua oração se queixando, não comece a sua oração se lamuriando, não comece a sua oração se entristecendo. Ai Deus, cheguei, oh meu Deus do céu, eu vim falar com o Senhor, meu Deus, eu não aguento mais. Você gosta de conversar com algum amigo assim? Você gosta de conversar com um amigo que sempre que vai conversar com você é se lamuriando, é se queixando, é achando ruim da vida? Não! No lugar dele chegar para você e falar, e aí, tudo bem, como é que tá? Ele falou, rapaz, você viu só o que aconteceu comigo? Eu falo, dá bom dia pelo menos. Não é? É tão ruim. O salmista escreveu no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ele estava dizendo, ei, moradores da terra, aprendam com a natureza. As aves cantam ao Senhor, os lírios do campo estão batendo palmas ao nosso Deus, o vento está cantando ao Senhor,
Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, porque Ele prometeu e disse que enquanto houvesse terra, haveria semeadura, haveria cega, haveria verão, haveria inverno, haveria outono, haveria vida. O Senhor é Deus. Haveria noite e haveria dia. Comece a sua oração adorando a Deus. Eu estou ensinando você a orar por mais de 15 minutos, mais de meia hora, mais de uma hora. Comece adorando a Deus. Talvez se eu chamar você aqui para adorar a Deus hoje, você não vai saber bem fazer uma oração de adoração. Você já experimentou? Existem alguns tipos de oração que nós fazemos. Por exemplo, a oração de petição. Paulo escreveu a Timóteo e disse: Timóteo, eu quero que antes de tudo, diga comigo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, que vocês façam orações, deprecações, intercessões, ações de graças, por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência. Olha só, orações, petição, deprecação, pedido de perdão, confissão, intercessão. Interceder significa ser colocado no lugar de alguém. Ações de graças, oração de gratidão e a adoração ao Senhor nosso Deus. Comece adorando a Deus. Comece adorando o nome do Senhor. Em segundo lugar, quando eu olho para Deus, a única coisa que eu tenho que dizer é: eu te dou graças, Senhor. Eu tenho que começar agradecendo a Deus. Eu tenho que começar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Comece agradecendo a Deus. Quando você for orar por você, lembre-se de quem você é, de quem você era e daquilo que diz Deus que você será. Você vai ser vitorioso em todas as coisas, porque a Bíblia diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agradeça a Deus, ore por você, peça por você, rogue por você. Em terceiro lugar, ore pela sua família, ore por toda a sua família, peça a bênção de Deus pela sua família. Na quarta-feira passada tinham duas irmãs lá em casa e nós estávamos conversando, tomando um café, e aquela irmã dizia: no interiorzinho, lá longe no sítio, a gente demorava eram 4 quilômetros até chegar na congregação. A gente não perdia um culto. Meu pai não deixava a gente perder um culto. Ela disse: mas quando a gente orava, Deus operava. Parece que era tão rápido. A gente começava a orar por uma família que era lá dali da região. Não passava muito tempo, aquela família inteira aceitava Jesus como Salvador. Tinha alguém doente em casa, às vezes não podia ir para o culto, a igreja orava e Jesus já curava aquela pessoa que estava enferma. Oh, na oração há refúgio, na oração há poder, na oração há glória. E quando nós oramos com a igreja, a oração coletiva causa um impacto tão grande, irmãos. Existe um pastor nas Filipinas, o nome dele é Philip Boghossian. O irmão Boghossian também é conhecido dos irmãos, esteve aqui algumas vezes. E o irmão Philip Boghossian foi chamado por Deus para interceder. Interceder pelos povos, pelas nações, especialmente as nações árabes. Quando deu aquela chamada primavera árabe, o que aconteceu no Egito? A parte mais radical dos islamistas egípcios, chamada Brotherhood, assumiu o poder, o controle do Egito. Era um governo duro, irmãos, radical, e aquele governo estava oprimindo o povo de Deus de uma maneira muito forte. Islâmicos mesmo fechados. E o Senhor falou para o Phil Boghossian: vá para o Brasil e fale com o pastor José Wellington para ele colocar a igreja em São Paulo para orar pelo Egito. O contato que o irmão Phil Boghossian alcançou, em primeiro lugar, fomos nós, ali nos Estados Unidos. E através de nós chegou no nosso pastor.
E ele falou com o nosso pastor, e aquilo que é de Deus é de Deus. Quando ele falou, o pastor já entendeu que era de Deus. E disse para ele, vamos fazer o trabalho. E começou a colocar a igreja para orar e a distribuir alguns relatórios do que estava acontecendo no Egito. 4 meses, diga comigo, 1, 2, 3, 4. 4 meses apenas. O exército egípcio se levantou e tomou o governo daqueles radicais islâmicos e assumiu o governo do Egito e abriu as portas para o evangelho, e o evangelho pode ser pregado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja ora, as coisas mudam. Quando a igreja ora, é diferente, é diferente, é diferente. Nós tivemos alguns constrangimentos no governo do falecido Jânio Quadros, porque ele queria proibir as igrejas de fazerem cultos ao ar livre. Os nossos cultos regulares na Praça da Sé, toda semana, ou na Praça da República, ou no Largo da Concórdia, agora a gente precisava de uma autorização da prefeitura para poder fazer o culto, e aí começaram a aparecer outras perseguições. A igreja começou a orar, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu disse, ou Deus vai mudar o prefeito, ou Deus vai matar o prefeito, ou Deus vai mudar o coração do prefeito. Deus é tão misericordioso que mudou o coração do prefeito, e o prefeito abriu o coração e deixou nós fazermos a obra por causa da oração da igreja. Em quinto lugar, as demais coisas. A nação, o governo, a escola, a universidade, o futuro. Ore pelas outras coisas. Quando a igreja ora, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e farei o quê? Sararei a sua terra. Você entende que a oração muda qualquer coisa? Qualquer coisa. Então você aprendeu a orar. Comece adorando, agradeça a Deus, interceda. Depois você, em nome do Senhor Jesus Cristo, ore pela igreja, por todos os homens, ore pelos reis e por aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Aqui vai o desafio. Enquanto estamos terminando, será que você tem coragem de assumir um compromisso com Deus, de ainda hoje chegar na sua casa e orar a Deus nessas modalidades de oração, adorando, agradecendo, intercedendo, adorando, agradecendo, pedindo e intercedendo? São 4 modalidades. Oramos por 5 coisas, escala de valores da nossa vida: Deus, eu, a minha família, a igreja e mais coisas. Mas os tipos de oração são adoração, petição, intercessão. Adoração, gratidão, petição e intercessão. Eu gosto de falar nessa ordem. Essa ordem é importante. Sabe por quê? Quando você começa adorando e agradecendo a Deus, as bênçãos de Deus vêm para o seu coração. Não é mais gostoso a gente pedir a Deus quando nós estamos falando línguas estranhas e de repente você pede a Deus a respeito de um problema? Parece que o ambiente já está propício para o sacrifício. Deixa eu terminar aqui dizendo para você o segredo da adoração. Eu alcancei de Deus muitas vitórias na oração de adoração. Eu orei, jejuei, chorei, fiz tudo o que podia e depois comecei a adorar. E quando comecei a adorar, o Senhor resolvia o problema. Uma madrugada eu estava lá em casa e estava falando com Deus, já tinha orado, chorado, e de repente eu comecei a adorar e o Senhor me visitou. E eu deitei no chão da sala da casinha lá de trás e estendi, aqui no Brasil, estendi as minhas mãos chorando. E o Senhor colocou uma canção no meu coração, que é aquela canção que Deus colocou, que estava em dó maior. A canção, eu conhecia a música, era uma música que eu conhecia, embora naquele momento eu não me dei conta disso. Mas a letra eu nunca tinha ouvido. E ela começou mais ou menos pelo meio assim. Não, um pouquinho mais alto, por favor. Ré maior.
não quebranta o teu coração. Ver as almas que chorando estende a mão. Desperta hoje antes que seja tarde, antes que a porta venha se fechar. Vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te provarei que sou contigo ali também. Vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia a mão. Leva a semente e traz cheia a mão. Muitos estão aguardando a semente. Muitos precisam que alguém vá buscar. Quanta dor está sofrendo esta gente. Cristo pergunta quem por mim irá. Não quebranta o teu coração. Ver as almas que chorando estende as mãos. Desperta hoje antes que seja tarde, antes que a porta venha se fechar. Se você sabe, cante comigo. Vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te provarei que sou contigo ali também. Vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia a mão. Leva a semente e traz cheia a mão. Será que você aceita o desafio de ainda antes de dormir, hoje, entrar na oração com adoração diante do Senhor? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Pedir ao Senhor aquilo que você precisa, orar pela sua família, interceder pela obra de Deus. Interceder pelo nosso presidente, o presidente da República. Interceder pelas nações do mundo e pelas autoridades constituídas. Será que você tem coragem de aceitar esse desafio ainda hoje, antes de dormir? E dizer: Senhor, pela primeira vez na minha vida, eu vou adorar. E eu vou orar uma hora inteira. Eu vou orar. Eu nunca fiz isso antes, mas eu vou fazer esta noite. Garanto a você que você vai sentir uma alegria muito grande no seu coração. Você fala: desculpe, pastor, já está meio tarde e amanhã eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar amanhã. Mas é que eu tenho que dormir. Dura uma hora menos. Fique uma hora a mais com Deus. Eu garanto a você que vai valer a pena. Vai valer a pena. E você vai colher os resultados. Naquela adoração, pedindo por um problema, Deus me deu uma resposta e me mostrou um futuro que eu não podia ver. Eu não sabia que essa canção tinha a ver com a minha vida e com uma chamada missionária na minha vida. Eu só vim entender isso muitos anos depois. Mas foi naquela oração de adoração que o Senhor se revelou para mim, confortou a minha alma e mudou a minha vida. Na oração,
Deus vai mudar a sua vida. Por último, um novo convertido chegou para o pastor e disse: pastor, eu achei esse versículo aqui na Bíblia. O que é? Diz: Senhor Jesus está dizendo: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeis e tê-lo-eis. É verdade isso aqui? Claro, foi Jesus que falou, irmão. Mas é tudo? Sim, irmão, tudo. Ele falou: pastor, então por que a gente não ora muito mais? A gente devia orar muito mais, a gente devia ficar muito mais tempo em oração. A Assembleia de Deus é uma igreja conhecida por uma marca: a oração. A Assembleia de Deus é uma igreja que ora, e nós somos agradecidos a Deus, porque servimos a Deus na Assembleia de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.